em geral e fazer o teste para saber se você está com uma doença desse tipo, né? Então, quer dizer, coisas, né, básicas que eles poderiam ter fizeram. Quando a pandemia começou, isso é uma coisa que eu queria dizer, quando a pandemia começou no Brasil, né, logo no ano passado, fevereiro, março do ano passado, eu me lembro bem que o companheiro Rui Costa Pimenta dizia que, com base na política que os golpistas estavam levando, né, à frente no país, né, ou seja, estava muito óbvio que eles iam fazer justamente o que eles fizeram nesse ano todo, ou seja, nada, né, o Brasil caminharia para uma catástrofe, né, chegando aí facilmente em 500 mil de mortos, né, ou até na casa de 1 milhão de mortos, né. E, de fato, o que a gente está vendo agora é que, infelizmente, o companheiro Rui na época estava certo. O Brasil está chegando no 500 mil de mortes pela pandemia e muito provavelmente vai ultrapassar essa marca, né? E tudo isso daí, né, diferente do que a esquerda até hoje fala, não é um problema, entre aspas, de ciência, mas é um problema de política, né? Fica muito claro isso daí, é um problema político, né? E o Bolsonaro é um genocida, assim como toda a direita golpista brasileira, né, que são responsáveis por ter levado o país a essa catástrofe. Bom, continue o nosso programa. Boa noite para Reflexão Sempre. Para Kathleen Van Benton, também está aqui com a gente. Ela disse que está com eco, produção. Vê se a gente consegue resolver esse problema do eco aí da chamada. A companheira Angelina disse que vai sair o resultado do teste daqui 15 dias. É engraçado esse negócio, porque daqui 15 dias, né, isso é o teste que você não paga por ele, provavelmente, né? Porque aquele que você paga, olha que coisa engraçada, sai na hora, né? Mas o interessante é que esses 15 dias também, né, é praticamente assim, para que você vai fazer teste se for para ele sair em 15 dias, se o período de isolamento para uma pessoa que testou positivo no vírus é de 14 dias, né? Então é melhor não fazer o teste, fica 14 dias. Para esperar 15 dias, vai ter que esperar isolado mesmo, espera os 15 dias, pronto, acabou. É uma coisa escandalosa, né? Também boa noite aqui, o Rodrigo Silva, boa noite, a Kathleen disse que melhorou, valeu, melhorou aqui o eco do nosso programa. Bom, continuando nosso programa, que é né, como já é tradicional, um programa macabro, né? Em 12 dias, né? No caso, a contagem até ontem, né? Abril ultrapassa julho e tem o segundo maior número de mortes no Brasil desde o início da pandemia. Então nós já entramos, né? Abril passou um mês que teve até agora que foi pior na pandemia, que foi julho do ano passado, né? E isso daí mostra também a preocupação aí da indústria de caixões, porque eles dizem que na reportagem que eu mencionei no início do programa, eles dizem que a situação deve piorar bastante ainda, né? Eles estão preocupados com a demanda, e acham que a situação ainda vai se agravar nesse mês, e de fato, né? Só no mês de abril, nesses 12 dias, são 30.145 mortes pelo Covid, né? Isso só nesses 12 dias de abril. Em julho de 2020, o número de mortes foi 32.912. Quer dizer, em julho inteiro, né, nós tivemos
mais mortes do que... perdão. Em 12 dias nós tivemos mais mortes do que julho... Ou eu estou enganado? É isso mesmo. Nós tivemos o pior mês de 2020 foi julho, né? E logicamente que em março de 2021, né, o número de mortes saltou para 66.868, né? E, portanto, o que nós temos aí, né, muito provavelmente, é que em abril, né, o mês de abril deve ultrapassar as 66.868 mortes do mês passado, né? Com esse número assustador nos 12 primeiros dias do mês de abril. Uma situação, né, mais do catastrófico da nossa situação aqui no país. Mas nem em todos os lugares a situação é tão catastrófica. Fica assim, né? Nas Forças Armadas, as Forças Armadas brasileiras registraram 50 mil casos, né? E apenas, né, entre aspas, 88 mortes Covid. É uma coisa escandalosa isso daqui, né? Provavelmente, como diz o Bolsonaro, isso daqui é resultado que os nossos queridos militares, eles devem ter corpo de atleta, né? Por isso que eles não são tão vítimas assim do Covid, mas não é isso, né? Obviamente que o problema está justamente em que os bonitinhos, os bonitões das Forças Armadas, eles têm um tratamento especial, né? Diferente do resto do país, são feitos testes, né, nos militares, tem um procedimento padrão aí para combater o coronavírus, etc. E como eles são bonitões, né, bons da boca, eles... nós tivemos um universo de 50 mil doentes, né, apenas 88 mortes, né? As Forças Armadas, a média de mortes nas Forças Armadas, ela é 20 vezes menor do que entre os civis, né? Se a letalidade, vejam só, se a morte entre a população civil fosse a mesma, o nível de letalidade fosse o mesmo do que entre os militares, o país teria 30 mil mortes, e não 360 mil. Vejam só, e vejam só também como, com uma política correta, é possível combater a pandemia de maneira mais eficiente, né? Reduzir aí quer dizer, é uma redução, né, gigantesca, de 360 mil para 30 mil mortes. Bom, companheiros, saindo um pouco aí da catástrofe da pandemia, vamos passar para a polêmica aqui no nosso programa. Depois de ajudar a reeleger Covas, Boulos se lança para ser o PSDB no estado. Bom, a companheira Edna Castro mandou um superchat no início do programa, falando, né, melhor piada do dia, Boulos candidato a governador de São Paulo. Eu queria colocar aí um outro elemento sobre essa decisão, um elemento importante sobre essa decisão do Boulos de se candidatar ao governo de São Paulo, né? Essa decisão do Boulos, ela tem uma pegadinha aí, obviamente, né? O Boulos, depois de todo aquele
né? O Boulos e o PSOL, depois de toda aquela papagaiada de que para apoiar o Lula precisa discutir um programa, como se o PSOL tivesse um grande programa político, etc e tal, né? Um programa melhor do que o do PT, aquela coisa que, na verdade, era apenas uma... Eram duas coisas. Primeiro, uma colocação para evitar apoiar o Lula logo de cara, né? E lançar uma campanha de mobilização pela candidatura do Lula. E segundo, e mais importante, uma ação oportunista, né? Que é assim, a gente... Tudo bem, o Lula é o candidato que pode derrotar o Bolsonaro, ele é o candidato popular da esquerda, né? Mas nós só vamos apoiar ele se a gente tiver uma contrapartida aqui, porque é disso que se trata, né? E o Boulos, vendo que não vai conseguir, não ia, né, a situação, o apoio ao Lula, ele é um... Obviamente, ele começa a ser pressionado aí para que lance um apoio ao Lula, né? Afinal de contas é escandaloso a esquerda procurar se dividir, nesse caso, ele coloca uma moeda de troca, né? No momento em que o Fernando Haddad ele está, né, ele aparece aí como líder nas primeiras pesquisas para o governo do estado, né, o Boulos se lança candidato e coloca, né, como uma espécie de uma moeda de troca o apoio, né, ao Lula, o apoio ao Boulos no São Paulo, né? É uma operação, né, que, do ponto de vista de uma revolucionária, né, a gente precisa explicar. O PCO não apoiaria nem Boulos, nem Haddad para o governo de São Paulo, assim como o PCO também não entraria numa coligação eleitoral, até mesmo com o Lula, né? Não se trata disso, né? Não se trata de, como a esquerda pequeno-burguesa diz, não se trata de definir um programa comum, porque na realidade não existe programa comum, né? O PT tem uma política de conciliação de classes, uma política reformista, tem a sua própria política. O PCO tem a sua própria política, uma política revolucionária, etc e tal. Não se trata aqui de uma aliança para ver um melhor programa para uma coligação eleitoral para ver o melhor programa para administrar o Estado burguês falido, né? A nossa proposta é simples, é uma proposta de mobilização, né? Se a candidatura do Lula pode derrotar os golpistas, e se a candidatura do Lula não apenas pode derrotar, é a única que tem condições de derrotar o Bolsonaro, mas também é aquela que os golpistas não querem, justamente porque os golpistas não querem o PT de volta, o Lula de volta no poder, é preciso, e ao mesmo tempo o povo quer, é preciso mobilizar, usar a candidatura do Lula como instrumento de mobilização. É simples assim. Né? Não se trata de negociar programa, não se trata de negociar lugar no governo, cargo, nem nada disso, porque não é esse o interesse da população. Né? O interesse da população real é derrotar o golpe de Estado. Né? E o PCO tem o mesmo interesse da população, justamente derrotar o golpe. Né? E por isso nós apoiamos a candidatura do... Né? E não apoiamos uma candidatura de um candidato que, apesar de ser de esquerda, é um candidato, um representante da burguesia ou da pequena burguesia, como é o caso do Haddad e do próprio Boulos. Né? Agora, do ponto de vista da política do PSOL, né, de uma política eleitoral, né, é uma manobra totalmente oportunista, né? Uma manobra oportunista e calhorda também. Né? Quer dizer, o PT, através do Haddad, obviamente, né, é o partido que tem condições de ganhar o governo de São Paulo. Né? Na medida em que o Boulos entra na jogada como uma alternativa de esquerda ao próprio Haddad, né, existe aí duas opções. Ou ele divide os da esquerda e entrega
o governo novamente nas mãos do PSDB, mais um mandato, ou ele, caso ele consiga pressionar o PT a ceder a candidatura ao governo em troca da candidatura do Lula, coisa que, de um ponto de vista da política do PT, seria errado de fazer. O PT devia olhar e falar: olha, Boulos, azar o seu, né? Nós vamos lançar aqui, o Lula não precisa do seu apoio, e eu, né? Se você que vai estar dividindo, se você não apoiar o Haddad, você vai estar dividindo, né, os votos da esquerda. Mas a gente sabe que não é bem assim. O PT tende a cair nesse tipo de negociação. De qualquer maneira, ou ele vai dividir os votos, ou se o PT decidir cair nessa manobra e apoiar o Boulos e abrir mão da candidatura do Haddad, né, o que vai acontecer é que um candidato menos forte vai se colocar na esquerda, a esquerda vai abrir mão, no caso a esquerda, né, pequeno burguesa, a esquerda eleitoral vai abrir mão do candidato mais forte e, muito provavelmente, logicamente que a gente não consegue futuro, né, mas a tendência é que o Estado novamente nas mãos do PSDB. No final, a manobra do Boulos, novamente, é uma manobra para beneficiar o próprio PSDB, né, reeleger aí o nosso queridíssimo Gênero 2, né, o João Dória. Assim, de um ponto de vista inicial, é isso que a gente pode falar sobre a decisão do Guilherme Boulos de ser o candidato ao governo de São Paulo, né? Vamos ver aí como que a coisa se desenvolve. Também, né, a decisão aí de apoiar o Lula, também a gente tem que ver até que ponto isso daí é real. Vai ter mobilização, né? Vão apoiar mesmo o Lula? Ou só uma manobra aí para conseguir determinadas posições eleitorais, né, usando a questão do governo, etc. e tal. Porque a mobilização em torno da candidatura do Lula é urgente, né? É urgente e é necessária para combater o golpe, e é isso que precisa ser feito, independente das considerações que possam fazer. É preciso colocar na rua uma mobilização, né, pela candidatura do Lula. Bom, companheiros, por Lula, né, amanhã tem um julgamento no STF, dessa vez sobre a decisão do Fachin. O Fachin tomou a decisão individual, né, de anular as condenações do Lula, dizendo que a Justiça Federal do Paraná, ela, como é que se diz, não tinha, como é que se diz? Era incompetente para julgar o caso do Lula, né? Agora, amanhã, é a decisão aí do plenário da corte que vai julgar essa decisão do Fachin, se mantém ou não. Essa situação, ela é um pouco complexa, porque nesse meio tempo, né, entre a decisão do Fachin e agora o julgamento de amanhã, nós tivemos a decisão de suspeição do Moro, né, o que coloca foi mais uma derrota em relação ao Sérgio Moro, mais uma vitória do Lula, mas coloca a seguinte situação, né, segundo a incompetência da Justiça do Paraná para julgar o Lula, o Fachin entende, e alguns ministros entendem, que a suspeição do Moro ela deveria ser, portanto, anulada, né, o julgamento de suspeição do Moro, ou seja, de que o Moro é parcial. Então, manter a decisão do Fachin pode significar passar um pano para o Moro, né, no final das contas, né? Então, é uma situação um pouco complexa, a gente vai ter que falar aí como é que a coisa vai se desenvolver, né? Se
se eles vão manter a decisão do Fachin, mas também manter a suspeição do Moro, isso daí vai tudo depender do julgamento de amanhã, né? Obviamente que isso tudo, né, a gente tem que entender, né, não devemos aqui cair como é que se diz? Não devemos cair aqui naquela ilusão que a esquerda pequeno-burguesa tem no STF, né? Todos esses julgamentos do STF são políticos e são coisas assim, eles não estão levando em consideração nenhuma, não vão levar em consideração nada jurídico, né? Vão levar em consideração as coisas políticas. Não temos que analisar, ver como a coisa vai se desenvolver. Se a burguesia vai decidir por manter a suspeição do Moro, né, ou se eles manter a devolução dos direitos políticos do Lula, porque isso está mais ou menos, né, não estaria em jogo no julgamento de amanhã, porque mesmo se o plenário não decidir, ainda a suspeição do Moro foi aprovada, então ainda o Lula não teria, quanto aos direitos políticos dele, não teria nenhuma mudança significativa, mas se a burguesia decidir manter a coisa como está e ao mesmo tempo passar um pano para o Moro, ou se eles vão manter toda a condenação, todo o problema do jeito que está, né, vai depender um pouco dessa situação. Mas não devemos analisar a coisa como uma questão meramente jurídica. Na verdade, muito longe disso. O problema é político e apenas político, né? Bom, continuando aqui o nosso programa, já na reta final, vamos falar um pouquinho aqui das revoltas nos Estados Unidos. Já são 3 dias de revoltas no estado que começou aí no estado de Minnesota, né? E a coisa está se espalhando nos Estados Unidos. Negro, né? Por parte de um policial, né? Nos dias aí no segundo dia de protestos, já são 40 presos nos Estados Unidos, né? 40 pessoas foram detidas aí no segundo dia de protestos em Brooklyn Center, nos Estados Unidos, né? Após aí esse assassinato de mais um homem negro durante uma abordagem policial, né? O jovem Duante Wright, de 20 anos, né? E o mais interessante é que a morte dele ocorreu a só 15 quilômetros de onde o George Floyd foi morto no ano passado, né? Também durante uma ação policial. Quer dizer, isso mostra também, né, que a polícia norte-americana, assim como a polícia brasileira, ela uma, como é que eu posso dizer? Ela tá programada mesmo para matar, né? Porque alguém poderia dizer, bom, mataram o George Floyd, deu aquele problema todo, né? Vamos ver aqui se a gente faz uma política para dar uma apaziguada, etc e tal, mas não, a polícia ela é programada para matar a população, em particular a população negra. A desculpa do policial foi que ele, ao invés de sacar o taser, ele sacou a pistola e deu um tiro no cara, né? Teria sido, então, uma morte acidental. Olha que maravilha. Na verdade, ele queria só dar um choque no cara. Uma coisa muito sinistra também, né? Essa aqui. E, obviamente, aquela coisa. Nós estamos diante de uma situação que é assim. Por que raios também o policial foi, né, dar um tiro de taser no jovem, né?
Então, na verdade, nós temos aí uma situação em que a polícia está programada aí para agredir a população e no meio dessas agressões acontece coisas como essa, né? O Biden, então, bonzinho, falou que a morte do rapaz é trágica, mas logicamente que não pode ter manifestações violentas, né? Não há nenhuma justificativa para saques. Vocês vejam só, né, que coisa... Porque é a democracia, né, gente? Vocês têm que ver que nos Estados Unidos vigora a democracia. Então, se a polícia mata, né, alguém do povo, então você, logicamente, não tem direito de fazer nenhuma manifestação, né? Não tem justificativa para manifestações violentas, etc. E tal, né? É a situação nos Estados Unidos. Bom, a gente está chegando no finalzinho aqui do nosso resumo do... Eu queria aproveitar aqui, deixa eu ver se entrou mais companheiros novos aqui no nosso chat. Caio Túlio está aqui com a gente, ao vivo, também está aqui, sem chance, Daniel Santana, reflexão sempre, o Fernandes da Silva está aqui com a gente também, é isso aí. Fabiano Proletário, lembrando o caso do homem com uma furadeira que foi morto, é sempre assim, né? Sempre são coisas trágicas, a polícia nunca quis, de fato, matar ninguém, etc e tal. Bom, a gente vai terminando o nosso programa. Eu queria encerrar o programa, né, agradecendo aí os companheiros e também lembrar que a gente falou aqui da mobilização em torno do Lula, etc e tal, né? A gente falou também a catástrofe social e sanitária do Brasil, né? Com quase 360 mil mortos na pandemia, de mortes nesse mês. Nós estamos só no 12º dia do mês. E a insegurança alimentar em 60% dos lares brasileiros, né? E tudo isso daí, né, exige uma mobilização gigantesca da classe trabalhadora e exige romper com a paralisia da esquerda pequeno-burguesa, né, que, assim como a direita golpista faz 1 ano e pouco de pandemia e não fez nada para resolver a questão da pandemia, como eu falei, a esquerda pequeno-burguesa faz 1 ano e pouco de pandemia e ela está em casa, paralisada, sem fazer absolutamente nada, deixando o povo morrer de fome e de doença, né? Então nós precisamos romper essa paralisia. O PCO, depois de ter chamado os atos do dia 31 contra a ditadura militar, mando, né, nossa mobilização para um grande ato nacional de 1º de maio em São Paulo, na Avenida Paulista, né? É preciso romper com a paralisia da esquerda, né? E por isso nós estamos convocando um grande ato de 1º de maio com as nossas forças, né? Vamos convocar toda a esquerda, né? Se a esquerda quiser romper a paralisia, muito bem-vinda. Se não quiser também, o PCO fará o ato, né, de qualquer maneira, chamando os companheiros, né, das bases de outros partidos para participar, dos sindicatos, né, das organizações populares para participar conosco de um ato de 1º de maio de luta e que leve adiante, né, as palavras de ordem mais sentidas aí da população, né, que não aguenta mais, né, essa direita golpista genocida no Brasil, né, e é preciso se mobilizar, é preciso fazer alguma coisa, né, contra isso tudo. Então fica a mobilização, né, para o 1º de maio, né, de luta, né, 1º de maio independente, né, chamado aí pelo PCO, um grande ato nacional em São Paulo, né, porque nós entendemos que é preciso um ato nacional, né, na maior operária do país, inclusive porque, em geral, os atos de 1º de maio
né, tem como tradição, né, com raríssimas exceções, acontecerem em São Paulo, né? Isso é uma tradição das organizações operárias brasileiras, o ato de 1º de maio em São Paulo, por isso também que nós estamos chamando esse ato nacional, né? Nós, em várias regionais onde o PCO atua, nos estados, estamos organizando também o pessoal para vir a São Paulo, né, participar desse ato nacional. Bom, então é isso, pessoal, a gente vai ficando, fica esse convite para o ato de 1º de maio, e a gente vai ficando por aqui, mas esse resumo do dia, queria agradecer a todo mundo que participou, que nos assistiu, que vai nos assistir depois também, e amanhã o resumo do dia está de volta com o companheiro Antônio Carlos, às 8h30 da noite, e se não me engano também com o companheiro Caio Túlio, que está aqui com a gente aqui no chat, a partir das 8h30, então o companheiro Antônio Carlos de volta no resumo do dia. E é isso, fiquem ligados aí na nossa programação da Causa Operária 24 horas no ar. Muito obrigado para vocês, muito boa noite. Não deixe de compartilhar, de contribuir conosco, de fortalecer o nosso. Muito boa noite para vocês e até mais.